oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom dia, povo de Deus. É uma alegria estar aqui com vocês, partilhando desse retiro, que é um momento muito especial. Eu me lembro até hoje do meu retiro de primeira experiência de oração. Foi em 2004, era um retiro de carnaval. Na época, a gente ia com música dentro das escolas, foi dentro de uma escola. Lembro da disposição da cozinha, das cadeiras, do local para dormir, porque ele é um encontro destinado a mudar a nossa vida, a romper com tudo aquilo que nos afasta. Como a gente cantava essa música, romper tudo aquilo que nos afasta do chamado que Deus tem para nós. Vamos lá para me apresentar. Eu me chamo Roberto, sou casado, pai de 4 filhos. A minha filha mais velha veio comigo hoje, é sempre uma alegria estar em família. Planejávamos estar todos juntos, mas o mais novinho, de 1 ano e 7 meses, decidiu fazer um serão na madrugada. Daí eu não tive coragem de tirar minha esposa da cama de manhã. Mas ela está lá também e serve de lá, e intercede de lá, está conosco. A gente acabou de se mudar, então agora somos moradores da cidade de Águas Mornas. E essa mudança vem com um grande sonho, com um grande projeto. Lá onde a gente tem a casa, temos o sonho de construir um centro de evangelização, que sirva para ter pregações e principalmente para dar condição que nós possamos ter um local com preço acessível. É tão difícil arranjar um local, e pior ainda quando os locais se dispõem, ainda alguns são extremamente caros. Então esse sonho o Senhor levantou no coração meu, do Salésio, que é o dono do terreno, ex-coordenador da Coordenadoria de Palhoça, né? E a gente está nesse projeto, junto também com essa mudança, assumir a vida missionária. A partir de então a minha vida está nas mãos do Senhor, dedicada exclusivamente ao estudo da palavra, à pregação e à formação também. Depois a gente pode conversar um pouquinho mais. Também estou dando curso de teologia bíblica, talvez se interessar em fazer, a gente faz de forma remota. Amém? É Roberto Quê? Hã? Roberto Quê? Sobrenome? Truco. Por isso que eu vou todo mundo vai fazer a mesma piadinha, né? Gosta de jogar também, não tem mal nenhum se não for por dentro. Amém? Truco, TRUCOLO. Instagram, se alguém quiser, Roberto.pregador. No Instagram, Roberto.pregador. Se quiser, pode me encontrar. Mas uma letra de contato também, se ela buscar o contato do pessoal ali, ok? Meus queridos, hoje o tema dessa pregação seria os dons carismáticos. Dons carismáticos. O que vocês sabem sobre dons? O que é o dom? Porque o que a gente falar? Eu, durante bastante tempo, atuei como mecânico de máquina de costura. Se eu falasse para vocês correia de transmissão, do que adianta a gente discorrer sobre algo que a gente nem sabe o que é direito? Não há um discernimento na nossa mente, é abstrato. Então o Senhor havia no meu coração para que nós entendêssemos o que é o dom e por que ele é necessário. Por que a gente reza todo o grupo de oração pedindo: vem Espírito Santo, derrama os dons. Agora, para que a gente entenda o dom, é necessário voltar muito rapidamente ao Gênesis.
Quando, não precisa ter sua Bíblia ainda, mas olha no capítulo 1 e no capítulo 2 do Gênesis, que vão descrever a criação do homem. Capítulo 1 descreve com foco na ação de Deus, capítulo 2 descreve com foco na presença do homem. São duas relatos da criação, mas os dois vão dizer o seguinte: o Senhor nos criou a sua imagem e semelhança. Por que não fala só imagem? Por que não fala só semelhança? Aí que está pegado. Imagem tem a ver com a nossa constituição fisiológica, que representa um Deus vivo. E a imagem não dá para perder. O que eu quero dizer com isso? Não importa o quão pecador o ser humano seja, o quão miserável ele seja, o quão pequeno ele seja, ele nunca perde a imagem de Deus. Portanto, nunca perde a dignidade de ser pessoa humana. E essa dignidade não se adquire com comportamento, não se adquire com ações. É uma dignidade que Deus deu a cada um quando foi fecundado no ventre da mãe. Todo ser humano é digno de ser amado, porque é a imagem de Deus. Todo ser humano, independente da dimensão de vida que ele viva, tem que ser amado, e é nosso dever dar esse direito a cada ser humano. A imagem é impossível de perder, a dignidade é impossível de perder. Então o ser humano não se torna digno ou menos digno, ele é digno com o final. E não importa o grau de miséria ou o grau de graça que vai aumentar ou diminuir essa dignidade. Portanto, se você olha um mendigo na rua e se você olhar para o Papa, os dois têm o mesmo grau de dignidade dentro de Deus. Os dois refletem a imagem de um Deus vivo. Agora, o segundo detalhe é semelhança. E aí que está, porque semelhança é algo que se adquire ou que se perde. Por quê? Semelhança a gente adquire com convivência. Convivência. Vocês já repararam, quem é mais antigo aqui, lembra daquele quadro que foi a botinha preto e branco na parede? Se vocês olharem, se você tiver a oportunidade de estar dentro do quadro desse, repara como os dois são parecidos na vida. Sim, aí alguns vão dizer que o cara que pintou não é muito bom, mas não é provável, isso aqui estudo, a psicologia provou que a convivência torna as pessoas parecidas. Você vai ver às vezes gente que adota uma criança, que não é filho biológico, e aí você vai tomar a criança a cara do pai, você não acredita que foi adotado, porque a convivência vai nos assemelhando. Santo Tomás de Aquino também ensina isso. Ele vai dizer assim: amor é o êxodo da alma do amante para a alma do amado, ou seja, nós nos assemelhamos àquilo que nós amamos. Portanto, as pessoas que amam coisas se assemelham a coisas, as pessoas que amam os animais se assemelham aos animais, e as pessoas que amam a Deus se assemelham a Deus. Aí é que está a pegada, porque no pecado original a gente perde a semelhança. Qual é a primeira coisa que o homem faz depois de pecar? Se esconde de Deus, para de conviver com Deus, quebra essa convivência. Sem convivência, sem semelhança. Por isso que o ser humano é capaz de atrocidades demoníacas, coisas absurdas. Algumas para mim são de uma antologia mesmo, de uma burrice mesmo, que olha, mal chega a se assemelhar ao ser humano. A gente está vendo aí, nos últimos tempos, me revira o estômago de falar, mas enfim, como é algo contemporâneo, essa folha de boneco, gente. De boneco, gente. Pelo amor de Deus, o que é que está acontecendo com o ser humano? Que ele tem até a psicologia que a pessoa está se afetuando, ou seja, tendo dependência afetiva de um boneco. O que é o coração de uma pessoa dessa? Que atrocidade é essa? E no final das contas, às vezes esconde uma miséria, o medo de reproduzir a própria imagem, sabe que não presta, sabe que é miserável, não quer fazer nada para mudar e tem medo de ter filho, porque sabe que o filho vai esfregar na tua cara tudo que você é, os defeitos e as qualidades, e se você não melhorar como pessoa, o teu filho também não melhora. É tudo medo. Isso por saber que teria que mudar, por saber que deve ser diferente. E é justamente esse é o ponto. O que o Espírito
veio fazer? Nos devolver a semelhança. Os dons do Espírito Santo nos levam à convivência com o próprio Deus em Cristo Jesus, que vai nos devolvendo a semelhança. Portanto, quando nós falamos de dons do Espírito Santo, não é nada que deveria ser estranho a nós, porque o homem, quando foi criado lá na beatitude original, no plano original de Deus, nós manifestávamos os dons. Nós perdemos essa capacidade pela vida que nós vivemos, por causa do pecado. E aí é que vem os dons, para nos devolver a condição de convivência com Deus, para nos devolver a graça de estar diante de Deus. E teologicamente os dons se separam entre dons teologais, infusos, e efusos, ou carismáticos. O que vem a ser os dons carismáticos? São ferramentas para a edificação da vida do próximo. Entenda isso. Por que eu estou falando isso aqui? Porque pregar aqui não vai salvar a minha alma. Pode, se vocês quiserem, salvar a alma de vocês, porque é um dom carismático dado para a edificação do próximo. Não pense o servo que, porque serve, que no seu serviço está garantida a sua salvação. Se eu posso pregar muito bem, aparentemente, não viver uma vida de santidade. Se eu não viver uma vida de santidade, a minha alma está condenada. Mas isso não significa que você está também, e não significa que a pregação também é inútil. Os dons carismáticos são dons de serviço. São dons dados para que nós possamos dar a conhecer Deus para o próximo. Por isso que, em verdade, a gente tem alguns, que são denominados na igreja, só que há uma multiplicidade de dons. Por que surge o dom? Da necessidade da comunidade. Então, se lá no grupo de oração de vocês é necessário profecia, o Espírito Santo vai derramar o dom de profecia. Se é necessário a pregação, o Espírito Santo vai derramar o dom da pregação. E assim sucessivamente, a música e todos os dons que são necessários. E quem escolhe os dons não somos nós. Portanto, não fui eu que pensei assim: eu acho legal, acho bonito pregar, vou lá pregar. Não. Quem derrama o dom, quem escolhe é o Espírito Santo. E assim, por experiência própria, vocês podem conversar com quem é mais velho da casa, o Ale, a Andréia, a maioria das vezes não é uma coisa que a gente quer, objetivamente. O dom é dado para, primeiro, a nossa cura. O servir é um caminho de cura do próprio coração. Por isso eu tenho costume de, quando eu sou convidado para servir, depois da missão, eu agradeço o chamado. Porque o servir é uma escada que vai amadurecendo a minha vida primeiro, depois a vida do próximo, sobre quem se exerce esses dons. Então não pensem vocês que vocês vão olhar: eu sei lá, sou tímido, vou lá para a intercessão, ficar escondido lá dentro. Nossa, acho lindo cantar e tocar, vou lá no grupo de oração cantar e tocar. Quem derrama os dons como lhe apraz é o Espírito Santo. E claro, Ele que nos conhece de dentro para fora, Ele que nos conhece melhor que a nós mesmos, Ele que estava no ato da nossa criação, Ele que anima a nossa alma, é o sopro que Deus sopra na nariz do homem e então ele ganha a vida. Ele sabe para o que nós servimos. E aí eu pergunto para você sabe para que você serve? Porque a palavra de Deus vai dizer assim em Jeremias: antes que no ventre da tua mãe fosses formado, eu já havia te consagrado, predestinado. Ou seja, quando Deus nos cria, Ele já tem em vista uma missão para cada um de nós. Vamos supor assim, que Deus pegou o Roberto, o teu dom vai ser alpinista. Aí
Deus vai constituindo a forma física, corporal, né? Para ser um alpinista, pernas mais fortes, ombros mais largos. Aí Deus vai lá dar uma mochila, na mochila tem corda, tem picareta, tem grama, tudo que é necessário, uma barraca, tudo que é necessário para o alpinismo. Mas o Roberto, pela vida que levou e por se achar alguma miséria que não é, não, eu quero ser nadador. O que vai acontecer com o Roberto se ele pular na água com o equipamento de alpinismo? Vai morrer, acabou. E é por isso que muitos servos e muitas pessoas que entram pela porta da igreja acabam desenvolvendo um ministério que, desculpa a expressão, mais parece um inferno na vida da pessoa do que o céu, porque está fazendo aquilo para o qual não foi criado, está desviado da sua missão. E a verdade que o pecado original é esse, quando nós não obedecemos os desígnios de Deus. Porque Deus não falou que o fruto era ruim, que era amargo e que era venenoso. Deus falou para não comer. O pecado está na ação de fazer aquilo que Deus falou que não era para fazer, ou não fazer aquilo que Deus falou que não era para fazer, de forma positiva, falando assim. Entenda, meus queridos. Então, primeiro é necessário amadurecermos isso. O dom serve para que nós voltemos a adquirir a semelhança que o pecado nos roubou. Serve para a edificação do próximo, no caso dos dons carismáticos. Então, é como eu digo, você às vezes olha para o pregador, e é muito chato se o pregador tem muito destaque, porque ele acaba recebendo mais atenção do que outras pessoas. Eu sou igual a qualquer um de vocês. Aliás, talvez pelo nível de estudo e conhecimento, deveria fazer mais e não faço, que me torna pior do que vocês. Mas a gente acaba querendo ligar o dom à pessoa. Quando a gente liga o dom à pessoa, nasce uma coisa chamada orgulho. Isso não presta. Então, dons nunca estarão unidos ao orgulho, à autossuficiência. Jamais. Não tem a ver com aquilo que eu posso ser, tem a ver com aquilo que Deus quer que eu seja, com aquilo que Deus derrama na minha vida. E eu tenho certeza absoluta que Deus tem um chamado e uma missão para cada um de vocês que está na minha frente, e que Ele vai derramar os dons necessários para o cumprimento desta missão que Ele revelou para vocês. E aí vem uma bronca que eu tenho com muita gente que não sabe ser obediente à vontade de Deus, e para isso usa desculpa no tempo de Deus. Para o tempo de Deus. Deixa eu ensinar uma coisa que a teologia ensina para a gente. Você sabia que Deus é atemporal? Ou seja, para Deus não existe tempo. Nem a palavra eterno está bem colocada aqui, porque eterno é uma coisa que veio a existir, que foi criada e que nunca vai deixar de existir. Nós somos eternos. Nós somos eternos, nós não vamos morrer. Porque até o nosso corpo um dia será ressuscitado. Agora, Deus, Ele é atemporal. Para Deus não existe tempo. Ele sempre foi, sempre é e sempre será. Se para Deus não existe tempo, da onde que vem esse termo, o tempo de Deus, então? É o tempo que nós colocamos diante de Deus para dizer o seguinte: eu quero algo que não é para mim. Aí você fica lá, que nem a criança. Pai, me dá uma faca. Você vai dar uma faca para uma criança de 3 anos de idade? Pai, mas eu quero uma faca, porque o meu sonho é ser açougueiro. Você nem sabe nada, não sabe nem com a bunda direita, vai pegar uma faca. Mas a gente está do mesmo jeito diante de Deus, Deus. Pai, eu quero isso, eu quero isso. Não vai, não é para você não tem condição. O Pai tem outra missão, tem outro desejo, um pedido para você, fica lá, eu quero. Aí o que acontece? Não é derramada graça algum. E aí o que a gente diz? Porque não é o tempo de Deus. Queridos, o tempo de Deus é agora, instante, presente e eterno. Como é que é o nome de Deus dado a Moisés? Eu sou. Está no presente, sempre. Deus, quando que Deus age? Agora. Deus não vai mudar o teu passado, Ele vai mudar o teu passado. As cagadas que você fez, as coisas boas que você fez, Deus vai tirar? Não. Como é que você pode projetar o futuro se ele não existe? Também não dá. Então, o único instante, o único momento em que Deus pode agir na nossa vida é no agora.
um instante presente eterno. Então os dons são derramados agora, para aqui, para este momento. Tanto que esta pregação eu não poderia replicá-la, porque ela serve para este retiro, neste dia, a esse horário, e nunca mais a minha pregação será igual a esta. Então entender que para receber os dons, para manifestar os dons, temos que ser humildes e estarmos debaixo da vontade de Deus. Tem que trazer a sua vida para diante da vontade de Deus. Agora abre a tua palavra para afirmar isso que eu estou dizendo em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Carta de São Paulo a Coríntios, primeira carta, capítulo 12, versículo 1. Amém? Todos encontraram? Vou esperar aqui. Coríntios 12? Isso, 1 Coríntios 12. 12. Uma dúzia. Não me aterei tanto aos dons em particular, porque vocês vão participar do retiro de experiência de aprofundamento, tá bom? Quem é que vai participar do retiro de dons? É o próximo retiro, gente. Quem é que vai participar do próximo retiro? Amém. Amém. Glória a Deus. Você que não sabe, você vai quando você quiser. Ué, você quer que Deus assuma compromisso com você e você não assume compromisso com Deus? Que história é essa? Que relacionamento egoísta é esse? Não é verdade? Isso é um compromisso, vocês vão sim também. Por isso eu não vou me aprofundar tanto nos dons. Provavelmente, com a graça de Deus, se receber o chamado dele, está ligado com vocês. Então, aí nós trabalharemos aí os dons um a um. Aqui a postura atrás, mas é muito mais necessário entendermos o fundamento dos dons primeiro, para depois discernirmos dom a um. Beleza? Acharam? Carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 1, vai dizer assim: a respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero que vivais na ignorância. Sabeis que, quando éreis pagãos, vós deixáveis levar conforme as vossas tendências aos ídolos do mundo. Por isso eu vos declaro: ninguém falando sobre a ação divina pode dizer Jesus seja maldito, e ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão sobre a ação do Espírito Santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O dizer de Paulo é manifestar com a própria vida, não é o falar com a boca. Porque pode vir um satanista, que pode vir um cara possuído, e o demônio pode falar. Pode. E aliás, o demônio tem o costume de enfiar algumas verdades no meio das mentiras, para que elas pareçam mais convincentes. Sim. Através de relatos de pessoas possessas que dizem que o demônio ordena rezar até o terço. Ele pode, para confundir, ele faz. Agora, manifestar, quando Paulo diz aqui, o dizer, porque para Paulo é um camarada de um caráter tão forte, tão firme, que você ratifica a sua fala com a sua vida. Então, o que ele está dizendo aqui? Ninguém pode manifestar com a própria vida que Jesus é maldito, e também não pode manifestar que Jesus é bendito sem a ação do Espírito Santo. O teu comportamento, Jesus é o Senhor. Agora eu pergunto para você, a sua vida, o seu comportamento no dia a dia. Estou falando quando você vai na igreja, porque tem gente que se veste de santo para ir na igreja. Estou falando no dia a dia, lá em casa, quando os irmãos do grupo de orações da igreja não estão te olhando. A sua vida manifesta que Jesus é o Senhor? As palavras que saem da sua boca são palavras benditas ou palavras malditas? Porque não tem como o camarada vir dizer: ah, não, porque eu recebi, eu fui batizado no Espírito Santo e tem dom, tem isso, e o cara vai lá e fala a palavra que não deve, trata
deve o amigo como não deve? Aliás, que amizade é essa? Que você nem vai ver a pessoa. WhatsApp, só no celular, eletronicamente. A sua vida manifesta a presença do Espírito Santo na prática, porque se não manifesta, desculpa dizer, meu querido, você ainda não conheceu intimamente a presença do Espírito Santo. Não tem dom ainda. O que pode ter, e que as pessoas confundem com dom, é uma coisa chamada hábito. O que vem a ser um hábito? Quem pode me dizer o que é um hábito? A roupa do padre? Um hábito. Mas não é esse que eu estou falando. O que é um hábito? Algo que a gente faz, algo que é sempre. Isso, algo que a gente faz sempre. Perfeito, simples e perfeito. Hábito pode se tornar um dom. Explico. Santo Tomás de Aquino também vai nos dizer que a graça aprimora a natureza e a natureza coopera com a graça, uma ação de sinergia. O que significa aprimora a natureza? Vamos usar uma figura de linguagem para você perceber. Imagina um bom pedaço de costela, né? Qual é o primeiro tempero que a gente usa? Sal. Ótimo. O sal é um aprimorador, realçador de sabor, certo? Ele tem que ser posto na medida certa para despertar da carne a sua potência máxima do sabor. E que delícia que fica. Agora, por mais que eu bote sal na costela, ela vem num pedaço de picanha? Ela vem no filé mignon? Não. Ela continua sendo costela. Assim é a ação do Espírito Santo. É como o sal na carne. Ele realça o sabor que já tem ali. Então, o hábito pode virar um dom se ele é levado diante da graça de Deus. Porque o Espírito Santo vem e tempera aquele hábito e ele se torna um dom. Agora, não confundamos hábito com dom, porque hábito todos nós podemos desenvolver. A diferença é o fruto. Por quê? Por exemplo, eu posso pregar muito bem, porque eu estudei, li o livro A Retórica de Aristóteles, que ele faz direito, também estudei esse livro. Fui lá, pratiquei, li vários livros de comentários bíblicos, fiz o meu estudo e, portanto, pelo hábito do estudo, eu tenho uma fluência maior na minha pregação. Como é que eu sei se ela é um hábito ou é um dom? O dom, ele transforma a vida da pessoa. O dom transforma a vida da pessoa. Aquela pregação que mexe com o teu coração, que você sai daqui e diz, não, poxa, eu não consigo mais fazer diferente. Depois que eu passei naquele momento que eu tenho que agir diferente, aí foi um dom. Porque o hábito, ele pode até nos despertar sensivelmente, ou seja, isso se estuda, sabia? Para fazer propaganda e marketing, se estuda isso aqui, pela velocidade da frequência das palavras, pela entonação da voz, pelo mudar a entonação da voz. Eu posso dominar o público que me assiste, mas é uma coisa habitual, é um domínio humano, não tem nada a ver com dom, não é espiritual. Então, a pessoa vem e fica aqui emocionada, ela pode ficar até chorar, mas volta para casa e se continua igual. Aí tem gente, por exemplo, que é viciado em missa de cura e libertação. Aí tem gente que só pode, desculpa o que eu vou dizer aqui, que está morando com o demônio dentro de casa. Porque a pessoa vai todo mês de cura e libertação e pede a mesma coisa. Jesus não cura e não liberta? Cura ou não cura? Liberta ou não liberta? Como é que a pessoa vai mês a mês, uma vez a cada 30 dias, pedir a mesma bendita coisa? Porque a pessoa está viciada no sensível, a pessoa está viciada no estímulo. Por isso que muita gente diz assim, eu já ouvi de neófitos, né, pessoas recém-convertidas, eu gosto de ir no grupo de oração, não gosto de ir na missa. Porque o grupo de oração é animado. O que a pessoa está dizendo? No grupo de oração, as minhas faculdades sensíveis são despertadas, na missa não. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês: espiritualidade não tem a ver com faculdade sensível, tem a ver com faculdade intelectual, tem a ver com maturidade intelectual. Então você não vai para a missa porque é gostoso,
Você vai para a mesa porque é necessário, porque lá você se encontra com Deus na expressão máxima do Senhor, que é a Sagrada Eucaristia. Não, a gente tem que amadurecer daquela fé infantil que você tem que estar dando docinho. A criança está lá bagunçando, chorando, o que a gente faz? Dá um brinquedo, dá um doce, ou seja, a gente ativa a faculdade sensível da criança para ela tirar a concentração daquilo que ela queria. Não pode botar a concentração de outra coisa, mas isso se faz com criança. Aí eu pergunto para vocês: vocês querem que Deus trate vocês como crianças espirituais ou como adultos espirituais? Pode falar aí, gente, levantar a mão. Na parte de treinamento, tinha sempre uma tendência a falar que na nossa vida tem muito hábito de focar todos os dias repetições de treinamento. Muitos pais que assistiam ao aluno, não sei, quer dizer, os que não faziam o que faltava, no outro de posição, não deviam para o jogo. Isso aí serve para a nossa vida, nós estamos aqui no nosso curso, no nosso evento. Se a gente não colocar em prática isso que nós estamos pegando aqui, então a praticidade é no dia a dia, como é a criação de filhos, de netos, o convívio entre a família, etc. Perfeito. E aí já vai linkar para a próxima parte da pregação, que é o seguinte: mas se eu não desenvolver o hábito, não tem como chegar a ser um dom. Pode fazer, irmão. Quando eu era criança, tinha uma freira que eu acho que era bom, porque ela orava, cara, uma pessoa espiritual, sabe? Ela orava, mas ela era médica também. Ela tratava as pessoas no hospital, mas no convento tinha uma história de vidas espirituais, inclusive. E quando ele põe a mão, é uma intercessão divina, em que cura crianças, cura as pessoas. Isso é um dom. É dom. Dom de cura. Esse é um dom que a gente classifica um dom de poder, você for isso no próximo dia, mas é um dom de cura, né? Então, sim, acontece assim, que também lá de Santa Amaro, tinha um frei chamado Frei Murilo, e eu conheci o padre João lá em Dayal, que teve uma oficina, um seminário, porque ele seminarista, esse Frei Murilo foi lá fazer uma formação com eles, e aí ele me testifica, e eu acredito no padre, porque não tem que o freio punha a mão sobre um pedaço de carne qualquer e aquele pedaço de carne lubrificava e não apodrecia. Então não apodrecia. Então realmente é um dom, sim. Só que, lembra que eu falei? A costela já é costela antes de botar o sal. Então tem que haver o desenvolvimento de bons hábitos para que o Espírito Santo possa agir. Lembra? O Espírito ele aprimora a natureza coopera com a graça a natureza coopera com a graça. Então tem uma parte dos bons que nós temos que fazer, chamado esforço e dedicação, como o nosso amigo ali é técnico. Ela sempre me falou que era Deus mostrava ela, mas é porque ela era freira, mas se ela não desenvolvesse o trabalho, se ela desenvolvia junto à comunidade, curando as pessoas, a vontade que ela também era médica, então ela tinha muito estudo. Sim. Ela não conseguiria desenvolver esse dom. É isso. Exatamente, claro. Porque assim, mais tarde, com uma outra oportunidade, a gente pode fazer uma formação sobre a fé e a razão. Se tem a ver ou não e por que tem a ver. Então vai ser uma outra pregação muito comum. Mas enfim, nós temos que desenvolver bons hábitos. Ou seja, não existe isso aqui. A pessoa vir ao convento, ser um pregador, um dia eu quero pregar, tem que ter você, é dom do Espírito Santo. Mas enfim, suponhamos que chega essa proposta para mim, reza por mim, aí eu botar a mão sobre a fronte da pessoa e rezar, e aí a pessoa pode até recusar, e a pessoa levanta o baita do pregador, sem nunca ter estudado a Bíblia. Não existe. Não existe mágica. Esse tipo de falácia é oferecido por várias denominações religiosas. Algumas, inclusive, têm a estapafúrdia de se denominarem cristãos.
Não existe mágica quando se fala de dons. Existe uma ação, que é uma dedicação da matéria, da pessoa humana, e o aprimoramento da graça do Espírito Santo. Portanto, querido, não vai ter retiro que vai fazer com você uma pessoa cheia de dons, se você não sair daqui e não praticar o que a gente está falando para você praticar. O camarada fala na pregação, tem que ter vida de oração, tem que ter vida de oração. Você reza todo dia? Mas tem que rezar o texto todo dia. Você reza o texto todo dia? Mas tem que comungar pelo menos aos domingos. Você vai lá, dentro disso de forma devota. Você faz? Não faz. A pessoa não faz, não tem dom, querido. Desculpa dizer a verdade. Se a gente não criar vergonha na cara de ter uma vida que busca a santidade com a nossa consciência e com as nossas escolhas, ninguém vai se tornar temperado, por exemplo assim, que nem eu tenho problema de ser meio explosivo. A pessoa, eu não vou me tornar temperado se cada vez que eu tiver a oportunidade de ser explosivo, eu dizer não vou me comportar de ser. Eu vou dizer para mim mesmo. Mas a esposa não ajuda, mas o filho não ajuda, mas o fulano não ajuda. Querido, a escolha é sua. É difícil? Muito, mas você pode, porque você não está acorrentado. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Em nome de Jesus, você é livre. A gente tem o costume pela sociedade de botar a culpa em tudo. Mas foi a vida que eu tive. Se eu contasse para vocês a violência com a qual eu fui criado, vocês choravam junto comigo. Agora, por isso que eu sou violento e você é violento em casa? Não. Cada vez que um filho meu me tira do sério e eu tenho a disposição de ser explosivo e violento, eu digo, não é isso o comportamento certo. E aí, conforme eu vou fazendo isso várias vezes, como nós temos disse, o hábito é uma coisa que a gente pratica várias vezes, eu vou desenvolvendo esse hábito na temperança. Aí vem o Espírito Santo e eleva isso à qualidade de um dom. Então, se você não buscar dia a dia desenvolver bons hábitos, não vai ter passe de mágica que vai te fazer desenvolver um dom. O Ale e André, vocês sabem quantos anos esses dois tocam e cantam juntos? Não sabem. Não vou dizer para não revelar coisa que não deve ser melhor, mas faz bastante tempo. Aí, claro, o Espírito Santo flui, uma fluidez que vem de um hábito que virou um dom. Às vezes a pessoa vê um baita de um pregador lá pregando, eu não quero pregar daquele jeito. Você não sabe a vida daquele pregador. Quantas horas de estudo, de leitura, de joelho no chão, de penitência, de dedicação. Não sabe. Se você pudesse ver antes do pregador o tempo que ele leva para chegar lá, duvido você dizer que ia ser um pregador. Porque não há mágica, meu querido. Dom do Espírito Santo não é passe de mágica. Se quiser, mágica. Como dizia o Padre, se quiser uma mágica, uma coisa para ficar doidão, você usa uma droga, porque isso aqui não existe aqui. Aqui, Deus, Ele não, através dos dons do Espírito Santo, Ele não nos tira a nossa consciência, como algumas denominações falam. Aí vem esprego embaixo, chacoalha, faz isso, faz aquilo. Aqui não existe essa falácia, aqui é real. Aqui você traz a matéria humana com a sua dedicação, com o seu querer, e Deus aprimora essa condição. É assim que agem os dons nas nossas vidas. Paremos de ter essa consciência infantil de que porque você foi no retiro X, no retiro Y, porque você recebeu a oração da irmã fulano de tal, e agora não acontece. O contrário é verdadeiro. Se você recebeu uma oração de quem for, e digo que para quem é casado aqui, ninguém tem mais autoridade para te abençoar com o esposo, ninguém tem mais autoridade para te abençoar do que a esposa. Você recebe uma oração e você começa a se comportar conforme aquela oração, aquilo vai virando um hábito que o Senhor pode transformar num dom. Por isso Paulo vai dizer, não quero que vivais na ignorância, como eras do mundo, onde idolatrares os ídolos do mundo. Por exemplo, ainda tem, eu não sei como, não me encaixa muito, né? A pessoa que para ela viver o dia dela, ela precisa ver o horóscopo. Como me diz que as estrelas vão determinar a cor da roupa que você tem que usar para você ser feliz? Aliás, que diferença faz a cor da roupa, meu Deus do céu? É desculpa porque não tem vergonha na cara de mudar a própria vida, de ser disciplinado, de ser regrado. Não sei o que fazer na minha vida, vou lá para o fulano de tal, porque ele adivinha o futuro. Impossível, porque o futuro não existe.
Ah, mas o fulano de tal sabe, vai lá, filho. Vai lá. Vê se ajeita a tua vida, não ajeita. Nós temos que ser maduros, adultos na fé, que entendem que a coisa acontece como? Se a graça coopera com a natureza, aprimora a natureza, perdão, e a natureza coopera com a graça, tem um serviço que é de cima para baixo e que é de baixo para cima. É cooperação, ou seja, os dois agem em sincronia. Você está sincronizando com o Espírito Santo? Aí que eu falo. Porque não adianta você querer ter dom se não tem vida de oração, se não tem vida sacramental, se você não se esforça na busca dos dons, fazendo tudo o que é humanamente possível. Quando você esgotar o que é humanamente impossível, quando você esgotar o ordinário, aí e só então você dá espaço para Deus realizar o extraordinário. E aí que eu falo, infelizmente, os grupos de oração, principalmente a renovação carismática, é mais friado. A gente vê muita gente com bons hábitos, mas é raro ver um dom hoje. Um dom. Claro que é. A gente puxa uma oração aqui e a galera fica. Parece que sabe que boneco comum que a gente dançou? Mas se você empurra a pessoa mente, a pessoa não abre a boca para rezar. Aí tem vergonha de dançar, mas não tem vergonha de falar besteira por aí, não tem vergonha de ofender a esposa, os filhos, não tem a vergonha de fazer um monte de coisa que não deve. Não tem vergonha de ir no bailão, de beber no mundo, de dançar, mas aqui, diante da graça de Deus, aí a pessoa tem vergonha. Que dom que é esse? Não é dom, cara. A pessoa pode ter bons hábitos. Aí vai no momento de grupo de oração. Grupo de oração da renovação carismática deve, quase que pudesse dizer assim, via de regra, tem que ter manifestação de dons carismáticos. Por isso, chama renovação carismática. Aí a dica está no nome, é autoexplicativo. Mas você vai lá, no momento de silêncio, depois do batismo do Espírito Santo, acho que é o velório que tem mais barulho. É? Ninguém vai. Eu lembro quando a gente, quando eu comecei na renovação carismática, faz quase 20 anos. Se um irmão lançasse uma profissão à visualização, tinha 20 que confirmavam. Eu tinha uma visualização, e às vezes é uma coisa, é uma madeira, um pedaço de tronco. Aí o outro irmão diz, não, porque o Senhor está me mostrando que está florescendo, eu confirmo isso, confirmo aquilo, e de repente, repouso, não que é via de regra, mas tinha cura, eu já vi curas acontecer, milagres acontecer durante a oração. Mas para isso, aquelas pessoas tinham que ter um hábito de vida de oração, um hábito de buscar os dons, e aí quando chegava a luz, o Espírito Santo pagava sozinho. Ou seja, aprimorava a natureza. E a graça acontecia aos montes. Hoje os grupos de oração estão quase mirando reunião de testemunho de Jeová. Digo porque já participei. Fui forçado pelo meu falecido pai, mas já participei. Coisa medonha, parece um monte de boi, com um cano, um monte de cavalo com rédea. Levanta quando tem que levantar, sempre quando tem que... E até as respostas que perguntas prontas, se você falar qualquer coisa fora daquilo que é pré-disposto para você entender, você é tirado fora. Gente, amadureçamos, que nós possamos crescer, entender. Eu tenho que batalhar com a minha vida, com o meu suor. O que Deus disse depois do pecado? Tirarás o teu sustento com o suor do teu trabalho. Quando eu falo suor do teu trabalho, a gente pode substituir por vida disciplinada, por todo dia fazendo a mesma coisa, e aí o fruto disso é o dom que vai sustentar a tua existência. Nós não temos só a existência fisicamente, nós somos seres que temos natureza física, mas também natureza espiritual, e se nós não trabalharmos com disciplina na nossa natureza espiritual, vai morrer, não vai ser alimentado. Então, de forma que você deveria rezar ao mesmo tempo que você trabalha. Quantas horas por dia você trabalha? Qual é a média aqui? 8? Quem trabalha mais que 8 horas por dia? 8 horas por dia é média, beleza. Você reza outra 8 horas por dia para sustentar a tua vida espiritual? Aí a vida física está bem, está limpo, está bonito, está bem vestido, está maquiado, está perfumado, está cheiroso. Ótimo, deve ser assim sim, porque nós devemos sustentar a nossa natureza física. Mas eu pergunto para você o seguinte: a tua natureza espiritual está tão bem cuidada quanto a natureza física?
Aí eu acho engraçado assim, você não cuida da tua espiritualidade, aí você quer vir no retiro, quer vir no encontro, uma missa de cura e libertação, lá chegar, o que for, e aí o Espírito Santo se lasca para dar conta do que você não faz. Não dá, não é assim que acontece. É um trabalho conjunto. Eu me dou, como é que eu me dou? Poxa vida, se eu acordo às 6 horas para dar conta da minha rotina de trabalho, agora eu vou começar a acordar às 5h30 para rezar um texto. Não sei fazer oração espontânea, reza um texto. O texto é o início de toda boa oração. Aliás, eu digo para as pessoas às vezes que eu não entendo que a pessoa reza o texto e acha que acabou ali a oração. O texto é só um aquecimento espiritual. Não tem que fazer aquecimento para levar? Então pensa no texto como aquecimento. Tem gente que reza um texto por dia e acha que acabou, está fazendo tudo. Não, querida, aquilo ali é aquecimento, está bom o texto. Aí você vai para a oração pessoal, para o estudo da palavra, para a oração íntima. Mas beleza, não vamos ser radical, porque nenhum atleta começa treinando 8 horas por dia, vai acabar com o corpo físico. Que é um preparo e um desenvolvimento gradativo, mas tem que ter uma organização. Se você tem hora para comer, não tem hora para comer? Principalmente quem trabalha fora, tem hora, tem ou não tem? E Deus o livre, se o patrão não pedir para você, fica 5 minutos a mais, não dá, é hora para almoçar. Aliás, a pessoa está, 2 minutos, a pessoa está na frente do ponto. Virou o relógio, não passou 2 segundos, ele bateu o cartão do ponto, está correndo para o almoço. Olha, se você tem a disciplina com a tua alimentação física, cadê a disciplina com a alimentação espiritual? Então organiza a sua vida para que ela manifeste os dons, para que chegue a ponto de haver a condição de manifestar os dons. Poxa vida, acordo cedo. E a oração, gente, não é só quando tem gente que eu prefiro ter dia de oração. Eu organizo quando eu acordo. A oração é a mesma coisa que o trabalho, o dia todo. Então, lembre-se do Senhor de manhã, lembre-se do Senhor ao meio-dia, lembre-se do Senhor à noite. Aliás, lembre-se do Senhor o mesmo tanto que você quer que Ele lembre de você. Aí a vida muda, queridos. E os dons, eles são dados conforme nós precisamos. Vou dar um pequeno trecho do testemunho de uma parte da minha vida, que não tem sido muito fácil. Tem sido uma vida de graça muito grande. Certa vez nós estávamos indo pregar em Angelina e a Andréia estava grávida do bebê que viria antes da visita, chamaria Miguel. Já fazia um mês e pouquinho assim. E a minha esposa, ela tem uma ciência do próprio corpo, sem mentira. Ela dava a data da concepção mais precisa que o ultrassom. Estou falando porque eu vi. Ela chegava no médico, como é que você está, quanto tempo faz? Ela dizia, faz tantos meses, tantos dias, e se bobear, ela dizia até as horas. Sério. Aí ela, não, eu estou grávida. Ela descobriu todas as gravidez com uma semana e pouco de gravidez. Porque muda, mas gente aqui dá um desenvolvimento todo dentro do corpo. Não sei, claro, não sou mulher, mas tem mulher que não percebe, não sei como isso acontece. Mas enfim. Aí a gente fez o teste de gravidez, depois de fazer um mês e pouquinho que ela estava grávida, nós fomos pregar Angelina. Aí lá eu percebi que eu percebi um peso espiritual na hora da pregação. Mas a gente na missão, às vezes, você está no meio da pregação, o Espírito Santo muda a pregação, entende? A gente que toca também assim, se organiza a música, mano, que aí chega na hora, o Espírito Santo mexe com a gente, entende? Então, no meu discernimento ali foi algo nesse sentido. Só que quando a gente entrou no carro, eu percebi que ela estava muito pálida e muito mal, abatida. Que aliás, eu não sei como as pessoas convivem tudo de uma com a outra, não percebe isso. Eu percebi que você estava mal. Você vai dizer o quê? Só que de repente, como que pelo toque divino do Espírito Santo, eu olhei para ela e disse assim: isso é mais um motivo para a gente querer ir para o céu. Eu sou pais, eu posso tapa na cara. Eu esperava ver aqui. Eu falei, porque essa criança está esperando a gente lá em cima. Se você quer conhecer o rosto desse menino, então garantamos que a nossa vida nos leve para o céu. E a gente começou a chorar. E não vamos matar no nosso coração. Entende? Isso é dom do Espírito Santo. Ele derrama quando é necessário. Então muitas vezes ele não é o dom, e a gente manifesta o dom quando a gente quer.
é manifestado, ele vem e age quando é necessário. Quantas vezes já aconteceu comigo de estar precisando de um abraço, de uma palavra amiga, e nem eu não sabia que eu preciso, porque eu tenho o costume de cuidar do mundo ao meu redor e esquecer de mim. E aí, de repente, o Espírito Santo envia um amigo: oi, irmão, como é que você está? Às vezes, André já mandou mensagem para mim, André, minha esposa, assim. O Ale já mandou mensagem para mim, assim: vou encontrar aqui rezando, o Espírito Santo me falou que você está precisando de alguma coisa, o que está acontecendo? Entende, gente? Então, trabalhar com os dons do Espírito Santo é estar aberto, disponível. A gente tem que aprender a viver assim. Senhor, pode Senhor, o que tu tens para mim hoje? Como o Monsenhor Joana dizia, o Espírito Santo ensinava a dizer assim: o que nós faremos junto hoje? E deixa o dia vir, meus queridos. Não tenham medo dos problemas. O próprio Jesus disse: não tenhas medo que, às vezes de falar, o Espírito Santo vos lembrará. Isso é bom. Abertura para a ação da graça. Não vamos tentar manipular as coisas que a gente não consegue. Quantas vezes a gente vai lá antes de dormir: amanhã eu vou fazer isso, e aquilo, não dá nada certo. E tentando fazer isso, e aquilo, a gente deixa de fazer o que o Espírito Santo nos deu a oportunidade de fazer. É dom. E uma coisa que eu gostaria de ensinar para vocês, que traz, a meu ver, minha caminhada de vida. O que o senhor está orientando é que muitas vezes a gente mesmo, pelo que eu estou entendendo, assim, a própria pessoa às vezes pede para explorar. O seu pedido para a pessoa é como se a pessoa deixasse o ego de eu vou fazer tal coisa. Isso. Não investe, Deus agindo na pessoa. Exatamente. E abertura, o tratado da conformidade com a vontade de Deus vai falar disso. A abertura é aquilo que Deus tem para nós. O que vocês acham, por exemplo, que eu na minha vida inteira planejei ou pedi ao Senhor que a minha esposa tivesse um câncer que não tem mais cura? Não. Mas em nenhum momento eu achei injustiça de Deus. Senhor, o que tu tens para mim hoje? E viva aquilo que o Senhor te deu para viver. Viva com coragem, viva com firmeza, porque você recebeu a graça no teu batismo do dom do Espírito Santo. Se há impossível para você, não há impossível com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo nós começamos a ter ações que ganham méritos para a eternidade. Ou seja, começa a não existir mais o tempo para nós também. E para finalizar essa pregação, eu gostaria de perguntar a você: o que você acha que acontece conosco se nós começarmos a viver como se o tempo não existisse? O que você acha que aconteceria? Se você olhasse para o seu filho como se não existisse mais tempo, se você abraçasse o seu esposo como se não existisse mais tempo, o que aconteceria conosco? Intensidade. Nós nos tornaríamos eternos. Nós já podemos começar a viver a eternidade aqui, porque as nossas ações com os dons do Espírito Santo realizam méritos para a eternidade. É isso que Jesus quer dizer quando ele fala: acumulei este tesouro no céu. Esse é o convite que o Senhor veio fazer para nós. Começamos a viver como se o tempo não existisse, e nós já começaremos a nos tornar eternos, porque nenhuma boa ação pode ser concluída, nenhuma boa ação pode ser roubada. Pode ou não pode? O que as pessoas fazem de bom para você fica eternamente. Isso é o maior dom. Voltarmos a viver como Deus nos criou lá no Gênesis. E aí termina a pregação onde eu comecei, na beatitude original, as nossas ações sendo sempre eternas, o Espírito Santo derramando sempre os seus dons, através da nossa dedicação, do nosso esforço para adquirirmos bons hábitos, e que esses hábitos entregues na mão de Jesus se tornem dons. Feche os teus olhos.